Sejam bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre controlador digital, tá? Na realidade eu vou mostrar um atendimento que a gente fez, uma vitrine refrigerada, uma vitrine dessas de autoatendimento que estava com problema no controlador digital, não estava fazendo o degelo. Eu vou mostrar para vocês esse atendimento. Legal? Vai valer bastante a pena, tá? Você que já é da refrigeração, você que ainda não é. Vamos lá, ver o que é um controlador digital, o que estava acontecendo, identificar o defeito dele e fazer a substituição. Bora lá, você me acompanha? Beleza, vamos lá então. Ó, esse daí sou eu. Essa pequena vitrine refrigerada de autoatendimento, tá certo? Aí é uma lanchonete, está dentro de uma multinacional alemã aqui em São Paulo, certo? E a gente vai fazer esse reparo nessa vitrine. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Certo? Ela está com a temperatura alta. Ó, 7 graus, mas na realidade não está, embora esteja marcando 7 graus ali no controlador, ela não está mandando essa temperatura para as bebidas, tá bom? E dá uma olhada por quê. Olha aí o que está acontecendo, ela está com bloqueio de gelo, tá vendo só? Uma das funções do controlador eletrônico, nesse caso, é de tempo em tempo a gente programa ele e ele aquece a resistência para derreter aquele gelo. Aí a gente está examinando o controlador, dá uma olhada. Ele está doido. Ó, a hora que soltou, tirou o dedo ali, era para ele parar de passar, né, os graus aí. Mas ele está doidinho. Ó, ele está regulado aí para 0,4 graus, mas quando a gente toca nele, ele fica todo... Tá doido, tá bom? Ele não tá funcionando. E aí o que a gente está fazendo é colocando manualmente, forçando o degelo, tá bom? Quando a gente aperta aquela seta para cima, a gente força ela entrar em degelo, certo? Mesmo que não esteja no horário programado. Para que a gente está fazendo isso? Para poder fazer a medição, tá bom? Ó, com o alicate amperímetro. Por quê? Porque pode ter o risco da resistência estar estragada. Mas ó, eu coloquei o alicate amperímetro, está dando ali 1,9, quase 2 amperes. Significa que a resistência está funcionando. Então é o seguinte, vamos deixar essa resistência funcionando, tá bom? E vamos desmontar essa carenagem para ver como é que vai estar por dentro. Certo? Ó, essa carenagem ela não quer sair porque está com muito gelo. Então, com o auxílio ali de um soprador de ar quente, né? A gente vai derretendo parcialmente o gelo. Você viu aquela caixinha ali em cima? Já é o controlador que a gente vai colocar. Já é o controlador novo. Essa altura eu já liguei para o cliente, né? Ele não estava presente aí na lanchonete. É um café, na realidade. Ele não estava presente. E ele já autorizou, a gente vai fazer a troca. Dá uma olhada só, onde está a resistência, já derreteu parte do gelo ali, tá vendo? Aqueles 2 vãos que tem ali é por causa da resistência que foi ligada. Então a gente viu que a resistência está boa, está tudo ok. Agora é o velho enxugar gelo, né? A velha tática de enxugar gelo. Quando eu era criança, estava na escola, o pessoal brincava, o que você vai fazer quando crescer? Aí uma das profissões que a galera brincava era, eu vou ser enxugador de gelo. E eu mal sabia que, no fim das contas, eu ia ser literalmente enxugador de gelo. Vamos lá, pelo menos em alguns atendimentos. Aí, ó, a gente já acelerou, tá? Eu fiz um corte, a gente passou mais ou menos aí uns 20, 30 minutos derretendo aquele gelo. E agora sim, a gente vai partir ali para a troca do controlador. E aí, ó, nem adianta eu mostrar toda a técnica para vocês aí, porque cada geladeira é diferente uma da outra, até a forma de abrir. Aí, no caso, os controladores, eles são presos ali, né? Tem umas presilhas
Cada um deles, quando você compra, já vem as presilhas novas, então não se preocupa. Mesmo que você tenha, às vezes, em alguns casos, até quebra a presilha, porque às vezes está ressecado, não tem problema, todo o controlador novo vem com presilhas novas. Então, o primeiro passo aí, remover. E aí, nesse caso, é bem complicadinho, ó, mas a gente, no fim das contas, consegue remover. E agora a gente vai substituir esse controlador que está estragado, ó. A aparência dele bonitinha, mas ele, como vocês viram, estragado. Vamos colocar o controlador novo. Já vou te mostrar como é que é. Antes, porém, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, varetas de solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia, tá bom? Procura os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você, certo? Muito obrigado, Brasweld, pelo apoio, valeu demais. E está conosco também o Facilita Técnico, que é, na minha opinião, o melhor, sem sombra de dúvida, o melhor aplicativo para celular, para técnico de refrigeração, técnico de ar-condicionado, máquina de lavar, tá? Porque ele tem muitas funções, manuais técnicos, faz cálculos, né, de qual a melhor máquina. O pessoal do ar-condicionado tem que fazer um monte de conta para calcular qual a máquina que eles têm que colocar lá, né, para climatizar uma área. Ele te dá todas as... É só ir preenchendo, certo? Quantas pessoas trabalham lá, quantas máquinas tem, quantos computadores tem lá e tal, porque tudo isso conta. Aí você coloca e ele te dá o cálculo da máquina ideal para aquele espaço. E no caso de refrigeração ainda nem se fala, tá? Ele te dá informações sobre compressor, sobre sensores, manuais técnicos, um montão de coisa. Baixa agora na sua loja de aplicativos o Facilita Técnico. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição também o link para você baixar, tá bom? Mas espera o vídeo acabar, depois você baixa o link do Facilita. O link não, o aplicativo Facilita Técnico. Valeu! Vamos continuar então? Bora lá com o nosso atendimento. Então agora, felizmente, quando eu fui fazer esse atendimento, eu costumo ter alguns controladores no meu carro, certo? Porque é muito comum estragar controladores, tá? Daqui a pouco eu falo, se você tiver desejo de aprender a lidar com controladores, eu tenho um curso para você sobre isso, certo? Então, mesmo que você não esteja entendendo nada agora, depois eu vou te dar essa opção se você quiser fazer esse curso comigo. Mas vamos lá, primeiro vamos ver aqui o que acontece. Certo? Ó, felizmente eu tinha exatamente igual, tá bom? Inclusive no curso até falo sobre isso, sempre andar com um controlador no carro. Um controlador para degelo forçado e outro sem degelo forçado. O que é degelo forçado? Degelo forçado é como essa que tem uma resistência. Tem alguns controladores que não fazem o degelo forçado, fazem o que a gente chama de degelo natural, que no caso eles não têm resistência. Tá bom? Então sempre é bom você andar com um e com outro. Tá? Um de degelo forçado e um de degelo natural. Felizmente eu tinha um exatamente do mesmo modelo. Foi realmente muita coincidência, mas mesmo que não fosse o mesmo modelo, certo? A gente consegue fazer a transferência. Essa é uma das coisas que eu ensino no meu curso, certo? Os controladores não precisam ser exatamente da mesma marca. Desde que eles tenham as mesmas funções, você consegue colocar um controlador de outra marca para fazer a mesma função, né? Por exemplo, se eu não tivesse um controlador da Coel, que é o caso desse daí, eu conseguiria fazer uma mudança, certo? Por um Fugauge, por exemplo. Na realidade, o que eu costumo sempre ter comigo é o Fugauge. Foi uma coincidência eu ter esse daí exatamente igual. E a vantagem de você ter um exatamente igual é que você gasta um pouco menos de massa encefálica, né? De cérebro. Porque aí, no caso, eu estou só copiando a posição da fiação. Fica bem mais fácil. Correto? Porém, não se trata só de copiar a posição, porque depois que você faz a troca,
você precisa fazer também a programação. Tá bom? E talvez eu acho que a parte que mais você tem que se dedicar em aprender não é nem fazer a troca, a substituição. Porque inclusive vem até com o desenho ali, você com um pouco de imaginação, vendo os desenhos que tem ali em cima do controlador, você consegue se virar, certo? Mas a programação é aquilo que exige mais conhecimento, tá bom? Inclusive é isso que o nosso curso oferece, tá? Além disso, né, da troca, que a gente faz o passo a passo lá. Mas aí eu ensino passo a passo também da programação. E de você, por exemplo, digamos que esse controlador, ele não estivesse maluco, ele tivesse realmente queimado, que eu não tivesse nem condições de, por exemplo, fazer aquele degelo forçado, ou se a gente não tivesse nem condições de ver, por exemplo, que temperatura, porque lá no início eu dei uma olhada na temperatura selecionada, certo? Para deixar na mesma temperatura depois. Então, se você conhecer o conceito, né, de como funciona, de como se programa, porque aí cada geladeira, então, por exemplo, essa geladeira, eu não vou nem nesse vídeo dizer o que cada passo ali da programação, por que eu estou fazendo, porque não faz sentido. Porque um outro equipamento que você for pegar vai ter uma outra configuração, certo? Digamos, essa daí, por exemplo, ela tá para água e refrigerante. Então é uma outra programação, por exemplo, se fosse cerveja, bebida alcoólica, que trabalha com temperaturas mais baixas. Tudo isso, né? Por favor, eu estou falando em curso, então deixa eu já fazer, enquanto eu estou trocando ali, ó, os fios eu estou simplesmente copiando a posição deles ali, em relação ao antigo, porque é exatamente o mesmo modelo, tá bom? Então, enquanto isso, para você não ficar entediado, deixa eu falar aqui do curso, tá bom? Se você quiser fazer os nossos cursos, a gente tem o curso de refrigeração, de máquina de lavar. Esses dois primeiros, refrigeração e máquina de lavar, é para quem não sabe nada, 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 certo? Porque a gente começa do zero, tá bom? E aí vai evoluindo, e aí você, no final das contas, você se torna um técnico de primeira, certo? Desde que você se dedique a aprender, correto? Mas é também para quem está no ramo já e está enfrentando dificuldades, certo? Na minha opinião, o melhor curso online disparado nessa área que você vai encontrar na internet, tá bom? E tem também o de controlador digital, que é justamente desse que eu estou falando. Esse curso de controlador digital é para quem já é técnico de refrigeração. Não adianta você fazer o curso de controlador digital se você não tiver feito primeiro o de refrigeração, tá bom? Ele é um curso complementar, certo? E é um outro nível, na realidade. Por exemplo, uma única troca de um controlador digital desse, só com o lucro, já descontado o valor que você pagou no controlador, só o lucro, você paga pelo curso e ainda sobra dinheiro no seu bolso, tá? Porque é uma área muito procurada, certo? É uma área que os técnicos, é raro o técnico de refrigeração que domina controlador digital. Então, se você fizer o curso, você vai ficar muito fera, certo? E vai poder botar um cascalho bom no bolso. Esses dias, um aluno meu, ele me mandou o relato dele. Ele fez o curso de controlador digital e o primeiro serviço dele foi uma sorveteria que ela tinha um problema que quando ligava os disjuntores lá, para começar a funcionar, caía os disjuntores e não tinha jeito, certo? E ele, com o curso, eles tinham mais ou menos, ele me falou, se não me engano, era 14 ou era 16 freezer nessa sorveteria. E elas entravam todas ao mesmo tempo, por isso caiu o disjuntor, porque na partida, todas ao mesmo tempo, o disjuntor não aguentava, né? Dava aquele excesso, uma amperagem alta, e caía todos os disjuntores. E no curso, inclusive, eu falo sobre isso. Se quem vai fazer um serviço onde tem muitos equipamentos, a gente consegue programar os equipamentos, digamos que faltou força, faltou energia, em uma sorveteria como essa, por exemplo. Então, é possível você programar para que cada equipamento entre com 1 ou 2 minutos de diferença dos outros, certo? Para não entrar tudo junto, para não cair
o disjuntor, porque numa sorveteria, imagina, sorveteria está lá funcionando e cai energia de madrugada, correto? Aí quando a energia volta, digamos aí 20, 30 minutos depois, entra todos os equipamentos ao mesmo tempo, cai o disjuntor. Quando o cliente chega no dia seguinte, o prejuízo foi enorme, tudo derretido. Por quê? Caiu o disjuntor. Um técnico que domina essa técnica, ele consegue programar para cada geladeira, cada equipamento, cada freezer entrar em um momento diferente. E aí, isso é segurança, entendeu? Não vai despencar um disjuntor e dar um prejuízo terrível em uma sorveteria dessa. Pelo menos não por esse motivo. Só se for um outro motivo que acontecer. Legal? Bom, então aí a gente está terminando. Nesse caso, eu usei os mesmos sensores do antigo, tá bom? Por quê? Porque a princípio eu achei que os sensores estavam bons. Eu vou testar agora os sensores para a gente ter certeza se eles estão bons ou não. Eles são sensores de 10K, tá bom? Então a gente vai colocar as pontas de prova ali para ver. Não é fácil. Ainda bem que eu não estou sozinho. Tem alguém filmando para mim, ó. 10, 10, qualquer coisa. Vamos lá de novo. Ó, 10,18, ótimo. Certo? Porque essa medição varia de acordo com a temperatura do dia, tá bom? Esse dia não estava um dia muito quente. Inclusive, teve uma das imagens aí que mostrou o meu relógio. O meu relógio mostra a temperatura também do dia, tá bom? E estava marcando 27 graus. Certo? Isso daí é uma temperatura da internet. Dentro do estabelecimento, provavelmente um pouco mais frio. Então, digamos uns 25 graus. Porque a resistência do sensor, quando você mede, ela varia de acordo com a temperatura. Tudo isso a gente ensina também no nosso curso. Tá certo? Essas questões aí de variação do sensor. Vamos lá. E agora a gente vai fazer a programação, tá bom? Deixa eu ver quantos minutos a gente está de vídeo. Ok, ligou. Ó, e você vai ver que é um equipamento bem legal, ó, porque o ventiladorzinho começa a funcionar lá, o compressor, e a temperatura já começa a despencar muito rápido. Muito, muito bem feita essa engenharia. Ó a temperatura como despenca muito rápido. Ok? E agora é aquela parte que eu falei para vocês, de que o sensor ele vem com uma configuração padrão. Só que para cada... Ó, por exemplo, esse daí, ó, ele tá ali regulado para menos 5 graus. Se eu deixar menos 5 graus, vai congelar as bebidas que estão lá. Na realidade, eu nem sei se ela chega a atingir os menos 5 graus para as bebidas, mas digamos que atinja, vai congelar, vai virar pedra dentro das bebidas, e a gente não quer isso, tá? Então a gente vai acertar essa temperatura. Então é essa parte que é a mais complicadinha, certo? Que você realmente tem que dominar. No caso aí, eu tô com... São muitos modelos que a gente tem de controladores, e cada modelo eles têm uma forma de programar diferente. Então eu estou programando, mas eu estou usando o manual, estou com o manualzinho. Todo controlador ele vem com um pequeno manual, certo? Inclusive no nosso curso a gente ensina a ler esse manual, tá bom? Tudo isso que eu estou fazendo a gente faz passo a passo, várias vezes. Cada modelo, cada marca, tá certo? Para o camarada realmente aprender. Certo? Então tô arrumando todos os parâmetros. Inclusive tem uns parâmetros que você limita a ação de algum funcionário, porque às vezes tem funcionário que mexe sem saber, e aí ele vai mexer e acaba desregulando. Então a gente limita algumas funções que o cliente pode mexer. Certo? Para não ter problema. Certo? Do funcionário vai lá, ou de repente até um cliente mesmo chega lá e começa a mexer nos botões. Então você consegue proteger até com senha alguns desses controladores. Tá bom? Vamos lá?
Bom, enquanto isso, vai, porque às vezes fica meio tedioso, né? Deixa eu pedir uma coisa para você, e essa não te custa nada e ajuda bastante, tá bom? Que tal você dá aquele like no vídeo, tá bom? Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e faz algum tipo de comentário, o que é que você achou, se você gostaria de aprender a trabalhar com controladores, se você já sabe trabalhar com controladores eletrônicos, coloca aí, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer. Cada vez que você mexe não, eu tô olhando, eu mexendo ali nas configurações e tô falando ao mesmo tempo, aí a gente se atrapalha. Cada vez que você comenta, que você faz qualquer interação aqui com o canal, o YouTube ele começa a indicar mais os nossos vídeos. E a gente está aí a caminho, tornar esse canal um dos canais aí mais relevantes da área de refrigeração. Certo? Aí eu conto com a sua colaboração. Outra coisa que eu estava vendo esses dias é que mais da metade do pessoal que assiste os nossos vídeos ainda não se inscreveram. E aí o camarada fica assistindo os nossos vídeos, não se inscreve. Que é isso, rapaz? Dá essa moral, dá essa força aí, tá bom? Bom, aí a gente já está chegando no final. Pronto. Ali a gente aguarda alguns segundos, ele volta ali a posição original marcando a temperatura. Prontinho, dá uma olhada só, ó. Já tá ali ficando tudo branquinho. Serviço realizado, cascalho no bolso. É isso que faz o mundo girar, não é verdade? E mais um cliente, já ia falar um cliente satisfeito. E mais um cliente satisfeito. Legal? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que, se você tiver vontade, vem estudar com a gente. Vem, tá? Dá essa chance aí para sua carreira. Vamos investir na nossa carreira. Valeu? Bom, por hoje é só. Forte abraço, até a próxima.